Vamos lá, meu povo. O pessoal vai entrando para nossa live, ok? Vamos começar esse dia maravilhoso, certo? Esse dia absolutamente incrível que está se iniciando, cheíssimo de contradições, mas a vida é assim, absolutamente cheia de contradições, não é? Acabei de deixar uma mensagem, né, lá no story sobre os processos que nós estamos vivendo. Estou de casa, estamos todos trabalhando home office na Sonhar Treinamentos. O pessoal da DS Comunicação está dando bom dia, né? Janaína, minha parceira, está entrando também aí com bom dia. Daqui a pouco o povo está entrando, né? Algumas pessoas também vão entrando no processo, né? E eu acho essa live muito oportuna. Esse tema de hoje é bastante oportuno. Eu espero que todos estejam me ouvindo muito bem. E eu acho que esse tema de hoje é extremamente oportuno. E por que eu acredito que esse tema de hoje é extremamente oportuno? Acredito que esse tema de hoje é extremamente oportuno porque todos nós estamos confinados em casa, né? Aqueles que não estão ainda, em breve iniciarão esse confinamento, né, essa quarentena, né? E aqueles que de alguma forma não estão é porque desenvolvem algum serviço básico, né? Então aqueles que não estão é porque estão envolvidos em alguma atividade que é básica, trabalha em um lugar que distribui medicamentos, trabalha em supermercado, em hospital, e por isso essa atividade não foi suspensa. Mas todos nós estamos sendo convidados para o home office, né? Todos nós estamos sendo convidados para o home office. E isso faz com que a gente simplesmente, naturalmente, desacelere o ritmo da vida. Faz sentido isso para você? Você desacelera o ritmo da vida. E quando a gente desacelera isso, o que acontece é que a gente começa a topar de frente com aquela pessoa que a gente não tem como se esconder. Tem uma pessoa que a gente não tem como se esconder, que somos nós mesmos. E que muitas vezes a gente colocava na frente o ritmo da vida para não topar de frente para nós mesmos, ok? Então, esse é um momento em que nós, de alguma forma, vamos ter que encarar a gente mesmo. E eu acabei de falar no story, quero falar novamente aqui, talvez seja uma grande oportunidade de mergulho para dentro, para que nós possamos tomar decisões que talvez vínhamos procrastinando, tá bom? Decisões que eram importantes, que nós vínhamos procrastinando. Às vezes isso pode significar mudar com o que a gente trabalha, às vezes significa melhorar o nosso relacionamento, eu não sei. Então, nada como a gente poder discutir propósito para que a gente possa fazer essa provocação e futucar a gente, não é não? Então, para que a gente possa fazer isso, eu quero chamar Janaína, uma advogada absolutamente incrível, tá? Tá dentro, assim, dos quadros dos melhores advogados que eu conheço, né? E olha que, embora eu nunca tenha exercido a profissão, conheci alguns, né? Porque fiz faculdade de Direito. E é uma figura assim, extremamente carismática, mas acima de tudo uma pessoa extremamente ética, né? E ela vai dividir essa live comigo para que nós possamos falar um pouquinho sobre propósito, né, de vida, um pouquinho sobre o que é que talvez esse confinamento esteja oportunizando a gente em termos de convite no campo do desenvolvimento humano, né? E isso vai ser super bacana. Então, eu vou chamar a minha querida amiga, né, que está aqui para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Antes de chamar, tá todo mundo me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, levanta a mão, por favor. Ok, tá todo mundo me ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Obrigado, viu, gente, por levantar a mão para que a gente possa participar. Então, vamos chamar a doutora Janaína, que é assim que a gente chama o pessoal que é advogado, a advogada, a doutora. Vou até perguntar para ela como é que ela quer que eu chame ela, desse ambiente extremamente descontraído, não é isso? Bom dia, Bom dia, doutora. Tudo bem? me ouvem bem? Estou ouvindo sim. Você está me ouvindo? Tô sim. Um pouquinho Maravilha. baixo, mas estou ouvindo. Deixa eu ver se eu Está me consigo ouvindo, aumentar. né? Tá. Tá de home office também? Estamos.
Desde a terça-feira estamos de home office. Né? Todo mundo. Eu abri mão, tô de bola polo. Próxima live eu vou fazer de camiseta, certo? Já que eu tô de casa mesmo. Eu quero pedir a compreensão dos meus amigos. Se meu filho gritar, é porque ele tá aqui, né? A prova de que eu tô em casa, porque meu filho tá com uns 8 meses e de vez em quando ele tem uns surtos e ele grita. Ele precisa É, extravasar, entendeu? Então, eu digo mesmo, se os meus filhos acordarem, eu tenho um de 2 e um de 4. Vocês ouvirão gritos inexoravelmente. Então, exatamente. preparem-se. Coisa E os boa. meus, como são maiorzinhos, têm 2 e 4 anos, gritam bem alto. Imagina. É isso aí. É isso aí. Minha querida amiga, diga aí pra mim, né? Eu tava falando aqui, você deveria estar me ouvindo, que talvez esse seja um grande Estava. convite de mergulho para dentro, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. E que falar de propósito tem tudo a ver, porque talvez seja uma grande oportunidade de tempo de qualidade para nós. E esse tempo de qualidade seja utilizado para que a gente, inclusive, tome decisões importantes nas grandes áreas de nossa vida. Como é que você vê isso, Janaina? Você como empresária, a gente como empresário teve que tomar uma série de decisões difíceis nesse momento, tinha como responsabilidade muitas vezes a vida de outras pessoas. Como é que você vê isso? Conversa aí comigo, vamos bater Eu esse vejo bola assim. de um modo muito, muito tranquilo. Eu costumo dizer que não existe forma de fazer omelete sem quebrar ovos. Não tem como você passar por um momento desse, por grandes mudanças, sem que você tenha a possibilidade de escolher fazer diferente. A gente não tem como fugir do que está acontecendo. A gente não tem como fugir da necessidade do confinamento. Então, vai ter que enfrentar os leões. Eu, nesse momento, ao contrário da maioria das pessoas, eu ando trabalhando mais do que o normal, porque eu estou ajudando muita gente a gerenciar sua crise no seu negócio. E situações muito difíceis, situações que trazem, inclusive, o reflexo das decisões anteriores que essas pessoas tomaram. Eu tenho alguns clientes que, apesar de todo o conhecimento possível, foram negligentes, às vezes, com as contas, com a prevenção de uma reserva, e hoje enfrentam de uma forma um pouco mais avassaladora essa situação, esse momento. E se deparam justamente com esse baque de, de ver as suas decisões confrontando. Então, é um momento realmente de, acima de tudo, de teste. Eu digo que esse é um teste pessoal, é provação para todo mundo. Um teste. E o mais difícil para muitas pessoas é como você falou, é estar em casa com a sua família, enfrentando muitas vezes situações que se escondia no trabalho, que se escondia na vida fora de casa, para enfrentar. Então, é um momento extremamente reflexivo e que eu acho que é uma boa oportunidade de todos nós fazermos essa interiorização, olhar um pouquinho para dentro, conviver com essa pessoa bacana que você tem dentro de você e que às vezes você não conhece ou não valoriza. É interessante isso que você está falando, porque no final das contas nós estamos sendo confrontados nessa crise com as nossas decisões, né? Com as escolhas que nós fizemos lá no passado, né? Exato. E a gente pode colocar a responsabilidade no coronavírus e existem dois comportamentos, né? A gente pode se vitimizar e colocar a responsabilidade no universo ou perceber que talvez a gente poderia ter feito escolhas diferentes, né? E se a gente percebe isso, a gente começa então a entender essa oportunidade que nós estamos tendo, tempo de qualidade, para redesenhar a nossa vida, né? E para fazer Verdade. novas escolhas, né? Exato. Eu tenho falado, Janaína, aí com o pessoal, e eu quero falar com você também que está assistindo a gente, que é provável, algumas pessoas estão dizendo, é certeza que depois dessa crise, que é de natureza, que é saúde, né? A gente vai ter uma crise econômica. O mercado está parado, a gente não tem consumido, não tem. Enfim, as empresas não estão conseguindo vender. Janaína está dizendo que está convivendo com muitos empresários que não
não conseguindo dar conta, alguns abrindo falência realmente, e é provável que a gente Exato. viva uma crise econômica. E mais do que nunca, em momentos de crise, é importante que a gente faça esse mergulho para dentro para que a gente possa compreender quem é a gente, né, no final da fila do Isso. pão. Porque se a gente não consegue compreender isso, a gente pode simplesmente colocar tudo à bancarrota, né? A gente bota tudo. Exatamente. Eu acho que é uma oportunidade de reavaliar as nossas atitudes, as nossas escolhas e se responsabilizar. Tem muitos empresários que estão preparados para passar por essa crise, muitas pessoas estão preparadas para passar por essa crise. E tem uma resposta um pouco mais positiva, um pouco mais tranquila, um pouco mais coerente. Já eu vejo outras pessoas que, como eu disse, muitas vezes negligenciaram certos pontos, e agora se deparam com uma situação muito ruim. A última reunião que eu fiz ontem foi gerenciando justamente como uma empresa vai fechar da melhor forma. E é muito triste isso. Eu sei que. E eu disse ao empresário que eu conversei, falou: olha, não enxergue isso como uma derrota, como um fim. Pense que isso é uma nova oportunidade de você recomeçar, refazer seu negócio e analisar onde foi que você errou para chegar nesse ponto, nesse momento, e iniciar uma nova jornada. Porque a gente tem que lidar com que, se a vida só lhe deu limões, faça uma limonada. Com certeza. E a ideia de propósito tem a ver com o que a gente quer, algo maior, né? Tipo, Exato. digamos que a gente pode realizar o nosso propósito é, fazendo diversas coisas, né? E, por exemplo, o meu propósito de vida, não sei qual é o meu tem muita conexão com ajudar pessoas, sabe? A de alguma forma conseguirem realizar a sua própria missão de vida. Talvez por isso, eu, Augusto, Sandra e agora a Paula também a gente trabalha essencialmente com programação neurolinguística, que é uma tecnologia incrível na área de desenvolvimento humano que desbloqueia a nossa mente, né? Faz com que a gente supere traumas, bloqueios emocionais que impedem a gente de avançar. Então, é ajudar pessoas a realizarem a sua própria missão de vida. Isso é algo maior. A gente pode fazer isso de diversas formas. Eu já fiz isso como professor, né? Hoje eu faço como trainer de PNL, de hipnose, de oratória. Mas a gente pode fazer isso de diversas formas. Eu tenho certeza que outras pessoas que têm essa missão de vida podem fazer de diversas formas. Porque a missão de vida é algo maior, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, pode ser interessante a gente se conectar com essa nossa missão de vida e compreender como é que essa missão de vida se manifesta nas diferentes áreas de nossa vida. Por exemplo, no campo dos relacionamentos, como é que eu realizo a minha missão de vida no campo dos relacionamentos? Eu estou tendo um relacionamento afetivo que eu acredito que eu deveria ter? Eu estou feliz com esse relacionamento afetivo? Como é que está a minha relação com os meus pais, com meu filho? Né? Na carreira, como a gente já colocou aqui e vai colocar mais, eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Né? Quando eu acordo de manhã cedo, segunda-feira, eu fico feliz? Saúde, finanças, enfim, né? Então, talvez seja um tempo de qualidade que a gente tenha para pensar estratégias para conseguir pôr em prática a nossa missão de vida nas diversas dimensões da nossa vida, para assim, de alguma forma, se sentir realizado, né? Se sentir feliz. E o melhor de tudo, quando a gente consegue fazer isso, de alguma forma, a gente desperta energias poderosas em nós, que entregam para nós os recursos que a gente precisa para ver oportunidades na crise, que é essencialmente o que a gente está vivendo e que provavelmente a gente vai continuar vivendo nos 2, talvez até mesmo 3 meses. Não é isso? Nesse Verdade. sentido, Janaína, na sua opinião, né, como especialista, você que tem trabalhado com muitas empresas, né, o que você acredita que seria essencial que a gente fizesse nesse momento? Nesse momento. Primeiro de tudo, eu costumo dizer, gente, se vocês precisam ficar em casa, seja produtivo, estabeleça uma rotina. Você não está de férias, você está em confinamento, então as coisas vão ficar difíceis de verdade. E eu gosto de falar a verdade porque acho que as pessoas têm que lidar melhor com ela. Essa coisa de, olha, não, vai durar 15 dias, vai ficar tudo lindo. Não, gente, vai ter uma crise econômica. Então, o que é que você pode fazer em relação a isso? Preparem-se. Tira da gaveta todos aqueles livros que você gostaria de ler, dizia
que queria ler, mas que não tinha tempo. Pronto, chegou o tempo. Preparem-se. O que Sobretudo sobre você... ansiedade, maestria emocional, esses livros aí são Exatamente. essenciais. Exatamente. Nesse momento, é importante que você tenha um arcabouço para que você consiga lidar melhor com essas emoções. E é realmente difícil. Não é um isolamento completo, porque hoje temos a internet, hoje temos a possibilidade aqui de estar batendo esse papo, de todo mundo estar participando. E preparem-se. Como você vai se diferenciar depois para o mercado? As pessoas que efetivamente cultivam o seu propósito, e o que que eu acredito, o que que eu pratico como propósito? O propósito da minha vida é ajudar empresários a fazer uso da lei a seu favor. A gente sabe que a gente tem cargas tributárias terríveis, que você empreender nesse país, todo mundo hoje bota a placa no vamos empreender, mas ninguém ensina como é que empreende. Ninguém ensina o que é que precisa fazer, o que é obrigatório fazer. Então, eu tento ajudar os empresários, especialmente na área trabalhista, na área contratual, a como se prevenir, a como ter melhores resultados fazendo uso da lei. E ensinar as pessoas. Meu propósito maior é ensinar. Eu faço diariamente, como eu faço consultoria preventiva, eu ensino as pessoas diariamente. E hoje sou professora também. Então, eu faço uso da minha palavra, faço uso da... Muitas vezes eu pego alunos, advogados, que estão completamente desmotivados na carreira. E eu já tive alunos que eu falei, cara, larga, larga, não é para você. E já tive outros alunos que eu percebi um potencial muito grande e justamente o que você fala, algumas travas emocionais que não deixavam a pessoa se desenvolver. Eu falei, olha, procura uma ajuda, indiquei seu curso, claro. Indiquei seu curso e disse, gente, precisa se preparar, o que é que falta para você? O que é que você acha? Olhe para si próprio e diga, o que é que falta para eu conseguir ser o profissional que eu acho que eu preciso ser? E vá atrás das ferramentas. Muitas das coisas a gente constrói. Eu sou a prova viva disso. Eu digo que eu não sou altamente talentosa, eu estudo muito, estudo pra caramba. Se eu mostrar como é que tá meu home office aqui, primeiro eu não vou mostrar porque tá bagunçado, viu, gente? A pessoa é geminiana, a pessoa é criativa, a pessoa a pessoa cria no caos. Então não vou mostrar minha mesa de trabalho. Mas eu estudo muito, e estudo diariamente. E aí, eu faço isso porque eu sou obrigada? Não, eu faço porque eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. E é aquela coisa que você falou, é gostoso todos os dias? Não, claro que não. Tem dia que tem dia que a gente passa por situações que são terríveis, desgastantes. Tem dia que de verdade você olha e fala, ai, não tô afim. Mas continua sendo o seu propósito e tudo bem. Basta que você diga a verdade para si próprio sobre o que de verdade você quer entregar para o mundo. E às vezes, propósito não é só, olha, como é que eu vou ganhar dinheiro no mundo. Eu passei muitos anos antes de dar certo, dando muito errado. Os primeiros anos da advocacia para mim foram extremamente difíceis. Eu já contei em outras oportunidades que eu quebrei mesmo de advogar, passar um ano advogando em casa e atendendo os clientes do jeito que dava. E hoje me reergui, tem uma banca, graças a Deus, que dá oportunidade para muitos advogados excelentes se desenvolverem, participarem desse meu propósito, dessa minha loucura, que é um pouquinho diferente do que normalmente os advogados fazem. E é isso. E se de verdade eu não fosse altamente teimosa e apaixonada pelo que eu faço, eu certamente teria desistido, como eu sei que muita gente já desistiu. Mas, primeiro de tudo, Propósito, tem que ter determinação. propósito de alguma forma é isso, né? Aquilo que conecta a gente é uma energia mais superior, uma energia poderosa que faz com que a gente persista apesar de, né? Que a gente continue Exato, mesmo com todas as dificuldades, né? Tem uma frase que eu tenho utilizado muito que é assim: as pessoas elas não estão fracassando, elas estão desistindo dos seus próprios exato, sonhos, né? Eu acho exatamente. que investigar o seu propósito nesse tempo que você está aí parado, né? Como o Janaína está colocando é muito bem. Pode ser uma oportunidade até de você voltar no tempo e perceber o que foi que você desistiu, né? O que foi que você não fracassou, você desistiu. Né? Talvez seja um momento, inclusive, de você retomar alguns projetos, tá bom?
que talvez possam lhe elevar a um outro nível, né? Fazer com que você viva uma vida melhor. Talvez você perceba, inclusive, que na dinâmica do dia a dia você não estava vivendo uma vida que estava lhe deixando feliz. Talvez você estava sobrevivendo e, de repente, esse tempo pode ser um tempo para que você mergulhe para dentro e descubra como é que você pode viver. Enfim, Exatamente. eu tenho conversado, Janela, com as pessoas e eu sei que a gente tem um risco aí de saúde incrível, né? Mas eu sei também que existem grupos de risco. As pessoas que não É, fazem parte desse grupo, é muito mais importante a gente estar fazendo as coisas com solidariedade e empatia, evitando que esse vírus se dissemine, porque senão o sistema de saúde não consegue dar conta. Mas eu sinto que as pessoas estão muito mergulhadas no terror. Quando a gente está mergulhado no terror e no medo, a gente se desconecta do nosso propósito e a gente deixa de ver as pequenas oportunidades que os momentos de crise, e esse é um momento de crise incrível, nos entrega. As pequenas oportunidades que esses momentos de crise nos entregam. E se a gente olha para o lado, né, a gente já percebe uma aqui bem clara, que foi a que você colocou muito bem. O que que a gente desistiu? O que que a gente deixou de fazer porque não tinha energia suficiente? Talvez seja um momento que a gente mergulhar para dentro e entender qual é o nosso propósito. Por que que nós viemos aqui? Qual é a diferença que eu posso fazer que ninguém mais pode fazer nesse mundo? Se existe uma exatamente. força maior, qual é a missão que essa força maior entregou para mim? Né? Eu acho que esse tempo de qualidade pode servir para a gente se conectar dessa forma, entender isso aí. Jana, você me disse aqui uma Repare, coisa, estou chamando já de Jana, era é claro, doutora, mas é Jana, é é, Jana. então assim, não vou chamar a doutora de doutora. Você Não, pelo estava amor de falando aí Deus. que estava atendendo os empresários, né? Nessa conexão que nós estamos aqui com propósito de vida, de alguma forma carreira, a gente está falando aqui muito de carreira, né? E com a sua experiência, você é uma empresária incrível, né? Eu já tive a oportunidade de atender Jana, né, na clínica e ela me falou um pouco das suas atividades e eu considero essa mulher simplesmente genial, um ser humano acima da Ai, meu média, com a Deus. capacidade de fazer coisas que a maior parte das pessoas não consegue ao mesmo tempo. E eu não estou querendo dizer isso só porque ela é mulher, tá bom? Enfim, a Você gente sabe que é isso é um uma diferencial. característica natural de todas as mulheres. Não, ela pega a característica natural das mulheres e eleva a um outro nível, tá bom? Eleva a um outro nível. Mas isso tem a ver, aí você vê como é o negócio. A gente tem certos problemas, certos defeitos, que muitas vezes são nossas melhores qualidades. Eu sou Normalmente, sim, hiperativa. as nossas melhores qualidades têm a ver com algum defeito. Pois é, eu sou hiperativa. Então, o que é que o hiperativo faz? Faz tudo ao mesmo tempo. Termina a frase dos outros, o que é insuportável. Então, eu tenho me controlado, tenho pego os meus defeitos e tenho tentado cortar os excessos dele e deixar Gente, só vocês a percebem como a parte Diana tá legal, comportada? Ela nem me não contou é? em momento nenhum, tá vendo? Comportadíssima. Tô treinando técnicas para ficar quieta. Pois é. E Diana, assim, de verdade, o que eu tento fazer, e é como eu disse, a vida tentou me dizer dezenas de vezes, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E é como o Sandro falou aí nos comentários, tem que fazer até dar certo. Eu já ouvi de muitos clientes, falou, doutora, eu nunca tinha entendido o que era isso. Por exemplo, você vai explicar alguma coisa, um termo técnico. A maior parte dos advogados fala para advogados, fala para juízes, e é natural, a gente interioriza esse papel. E eu consigo ter uma fala que atinge, que faz as pessoas entenderem de uma forma mais fácil e desmistificando muitas das coisas do direito. Às vezes, os empresários têm a ilusão de que a justiça do trabalho está contra eles, que a lei trabalhista está totalmente contra eles. Não é verdade. As pessoas só não usam a lei a seu favor. Então, eu tento ajudar de uma forma, com uma linguagem que chegue mais. Então, como é que eu podia desistir? Eu não tinha o direito de desistir. Então, eu tentei até que deu certo. até dá certo. O que eu ia falar contigo a gente está falando de propósito, etc. E a gente está falando de um momento de hiato, né, da nossa vida. Você como empresária, como mulher, né, talvez até com a comunicação direta com as mulheres, né? Eu acho que você deve inspirar muitas mulheres nesse sentido. Qual é o conselho que você dá para que
as pessoas nesse momento consigam ver dentro dessa crise oportunidades? O que é que você diria para Primeiro as de pessoas? tudo, é o que eu gravei alguns vídeos e tudo dizendo, gente, pensem preventivamente. Nesse momento, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ter clareza e tranquilidade com o cenário que está por vir. Lidar com a sua realidade com muita sinceridade, com muita franqueza. E primeiro, se preparar, preparar os seus funcionários, os seus colaboradores, ter um olhar carinhoso, um olhar de solidariedade para com eles também, que precisam estar ali, quem ainda não está em confinamento, quem está ali trabalhando, e estabelecer um plano de ação futura. Como você depois vai se destacar da sua concorrência? Quais são o que você precisa para isso? Alguns clientes eu disse, olha, se você já sabe que o seu fornecedor vai ficar mais caro, compre, abasteça seu estoque agora, para que depois você consiga praticar preços competitivos no mercado, faça um diferencial de atendimento, estude. Eu tenho um cliente que eu literalmente eu falei, querido, aproveite esse período que você vai ficar aqui quietinho. Indiquei um livro primeiro de comunicação não violenta, porque esse precisava. Estude isso, leia. Literalmente, eu falo, o Kindle tá com acesso livre, vá ler, vá se prepare emocionalmente e fisicamente para que você venha a enfrentar isso. O trabalho que eu faço é muito direcionado para essa parte preventiva. Então, logo que saiu a notícia da probabilidade de fechamento do comércio, dos estabelecimentos em geral, eu já entrei em contato com todos os clientes, olha, vamos fazer um plano para que você enfrente essa crise, de acordo com a realidade de cada um. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande para quem encara isso com verdade nesse momento. Então, é o que eu digo para as pessoas, mantenham a calma, mantenham a serenidade. É preocupante o nosso período? Claro que é. Você tem que ter responsabilidade com o seu colaborador, tem que ter responsabilidade consigo próprio, mas, acima de tudo, você precisa pensar no futuro, você precisa pensar no que você precisa ter como ferramenta para chegar onde você precisa no futuro. Sobreviver para muitos. Muito bem, muito bem. E pensar, né, nessa crise, o que é que essa crise tem para nos ensinar. Eu acho que todos nós estamos em um confinamento bem assim interessante, né? Nós estamos tendo que nos defrontar com coisas que talvez a gente ficou fugindo. A gente utilizava o trabalho para fugir. Né? Exato. Por exemplo, a sua relação com seu filho. Né? Eu estou com uma criança aqui de 7 meses, né? E o ritmo da vida muitas vezes não permitia que eu tivesse uma conexão tão intensa. Né? E as próprias dificuldades de lidar com uma criança de 7 meses, né? Não tem mais para onde correr. Eu tô jogando bem aberto aqui, sendo sincero com você. Com certeza. Não há mais aquele negócio de vou pra... e aí de noite a gente se encontra e aí não, vai ser 24 horas. Parece até aquela série, né? Exato. 24 horas. E isso vai abrir espaço para que você se conheça de uma forma diferente. Isso vai abrir espaço para que você aprenda coisas sobre você que você não sabia. E eu queria dizer uma coisa, aproveitando essa fala de Jana de pensar o futuro. Você vai descobrir coisas ruins sobre você mesmo. Coisas que não são bacanas. Não coloca isso para debaixo do tapete. Não coloca. Porque quanto mais você colocar isso para debaixo do tapete, como diria o Carl Gustav Jung, quanto mais você colocar isso na sombra, mais isso vai dominar você. Traz isso. Porque se a vida está lhe mostrando que você possui aquela tendência, traz isso e trabalha. Se você está vendo alguma coisa em você, por exemplo, que você não gosta, você não precisa conviver com isso. E a melhor forma de você não conviver com isso é você aprendendo a ser uma pessoa diferente. Então, eu costumo dizer que nesse tempo de confinamento, os nossos monstros vão sair do armário. E não coloque esse monstro de novo no armário e finge que ele não existe. Tira esse monstro do armário
e diz assim para você mesmo: eu não quero isso para mim. E o que me impede de ser uma pessoa diferente é o meu nível de desenvolvimento humano. Então, o que, que eu posso fazer para amplificar o meu nível de desenvolvimento humano nesse momento, que inclusive eu tenho mais tempo, para me transformar em uma pessoa melhor? Então, se você olha para você e você percebe diante dessa crise que você não é o pai que você gostaria de ser, como é que eu faço para me transformar em um pai melhor? O que é que eu não sei que eu preciso aprender? Se você olha para dentro dessa crise e percebe, pô, eu não sou o marido, eu não sou a esposa que eu gostaria de ser, o que que eu preciso aprender que eu não sei? Como o Jana está colocando aqui, se você olha para você e você percebe que você foi um empresário negligente, imprudente, um empresário que não se precaveu, que não planejou a sua empresa, não coloca isso para dentro do armário, deixa esse monstro vir e se pergunta, o que é que eu não sabia que essa crise está me Fantástico. oportunizando de saber, tá bom? E, Fantástico. e diz assim para você mesmo, olha, ninguém pode me impedir de aprender. Eu tenho falado essa frase muito, ninguém pode te impedir de aprender, tá bom? Então, Só você é, mesmo. só você mesmo. Então, as crises ao longo da história da humanidade foram momentos e oportunidades que nós tivemos de nos reinventar. Todas as crises que a humanidade passou, ela se reinventou e ela se elevou para um novo nível. E isso aconteceu porque as pessoas não colocaram os monstros que saíram do armário dentro do armário novamente. Então, eu acho que quando Jana chama assim, diz assim, olha, é um momento de aprendizado, é um momento de você planejar, inclusive, o que vai acontecer, o que está para frente. Isso inclui você se defrontar, você colocar um espelho diante de você mesmo, né? Eu estava conversando, eu converso muito em algumas palestras, tem uma série que eu não vou me lembrar o nome em inglês, mas e aí eu vou passar a palavra para você, Jana, eu quero falar só sobre isso. Pô, eu não lembro do nome da série em inglês, você não deve lembrar. É com uma tal de Olivia Pope. É, Olivia Pope Peraí, enfim, eu amo essa série. Ai, Scandal. O nome da série Scandal, é Scandal. Scandal. E É, aí ela adoro. trabalha, entre muitas coisas, tem uma parte da série que ela trabalha muito com pessoas que cometeram crimes, etc. E uma coisa que ela sempre fala, eu preciso que você me diga a verdade, porque se você não me disser a verdade, eu não vou poder te defender. E mesmo quando as Exatamente. pessoas têm a sua liberdade, que é algo assim, é o bem mais precioso no mundo ocidental, Não, é mesmo quando Scandal. esquema, mesmo quando as pessoas têm a sua liberdade, que é o bem mais precioso no mundo ocidental, as pessoas não dizem a verdade sobre os fatos. Para quem pode, de alguma forma, ajudar elas a sair, a manter a sua liberdade. As pessoas preferem mentir porque elas têm vergonha. Perceba, a Exatamente. liberdade está em jogo. E o bem mais precioso no mundo ocidental não é nem igualdade. No mundo ocidental, a liberdade de longe é o bem mais precioso. E a pessoa mente porque ela não consegue dizer para um advogado, alguém que está ali para lhe defender, o que foi que verdadeiramente fez. Se as pessoas mentem quando tem a liberdade em jogo, imagine o que, é que as pessoas não fazem com outras coisas. Essa crise está lhe oportunizando não mentir mais para você, porque você vai ter que ir para casa e conviver com seu filho, com a sua mulher. Você vai ter que ir para casa e não estar no trabalho e ter que pensar sobre o que você fez no trabalho, as escolhas que você fez, seja como empregador, seja como empregado. Essa crise está colocando a verdade na sua cara. Se a verdade está na sua cara, o que eu quero dizer para você é, não coloca essa verdade de novo no armário, porque essa verdade ela pode lhe ajudar a se reinventar, a se transformar em uma pessoa melhor. Inclusive, essa grande verdade pode ser que você, ao longo da sua vida, 10, 15 anos, negligenciou uma conexão com algo maior, que é o seu propósito, e estava trabalhando em algo que não fazia sentido, e por isso estava infeliz. E talvez essa seja a grande oportunidade de você mudar, tá bom? Então, eu pensei Exatamente. nessas coisas, Diana, quando você estava falando. Pode falar que eu falei muito, empolguei aqui, né? Mas, gente, eu Então, acho que uma coisa que a gente precisa fazer nesse momento, além de tudo isso que você falou, é acolher, porque tá tudo bem. Tudo bem se você, em certos momentos, olha, eu tive preguiça, eu não fiz, eu não estudei o que eu precisava estudar, porque tudo bem, acolha. As pessoas nesse momento vão ter, porque é um momento de crise, de tentar se culpar. E a culpa não leva a gente, ninguém, para nenhum lugar positivo. Se você encara alguma coisa, alguma situação, olha, eu não fui um marido, não fui um
pai, não fui uma esposa, não fui uma mãe, não fui a estudante que eu precisava ser, eu não fui a mulher que eu precisava ser para mim. Acolha, acolha, porque no acolhimento você tem a oportunidade de mudar, de ressignificar. Porque se você pega um defeito e você coloca do seu lado e coloca ele como uma coisa gigantesca, ele vai se agigantar muito mais, você provavelmente vai ficar tentando degladiar com ele. E às vezes os nossos defeitos são coisas arraigadas na gente e que de alguma forma são boas. Em algum sentido da nossa vida, são boas. É como você fala, é um lado que protege e um lado ruim. O que é que esse lado bom queria lhe dizer? O ruim não presta mais. Eu tive a oportunidade recentemente de descobrir que eu sou controladora. Extremamente. Controladora. Claro que eu sou controladora. É óbvio que eu sou controladora. Eu sou advogada preventiva. Eu tenho que pensar em tudo que está errado, tenho que pegar todas as situações e tenho que gerenciar e fazer tudo isso. É uma característica ruim? É. Em outros pontos da minha vida, é extremamente ruim. Mas ela é muito boa, ela me faz ser exatamente quem eu sou. Ela me traz a minha melhor qualidade. Então, eu tive que encarar ela. A primeira vez que eu escutei isso, eu abri a porta do consultório da minha terapeuta e saí. Eu falei, não, eu não sou. E eu tive que encarar. Eu tive que parar, olhar, botar assim do meu lado, fazer uma amizade com essa característica que eu achava ruim quando eu olhava nas outras pessoas e tirar o melhor dela, continuar usando essa característica da forma que ela precisa ser usada e tirando um pouquinho o excesso dela. Então, às vezes, a gente só precisa fazer isso, mas às vezes a gente precisa ter um olhar amigo, ter um olhar carinhoso para nós mesmos. Quando a gente encara, muitas vezes, um defeito grande, um problema, uma coisa errada que você tenha feito, e eu digo isso por mim mesma, eu já disse em outras oportunidades, já falei aqui no começo da live, quais foram os principais momentos da minha vida, os momentos mais importantes da minha vida? Foram os momentos onde eu quebrei. Quebrar para mim foi terapêutico. Aí o pessoal olha assim para mim e fala, você é louca, né? Você quebrou, você falhou e você melhorou? Sim, foi a oportunidade que eu tive de melhorar. Na primeira vez que eu quebrei, eu aprendi que eu podia andar sozinha com as minhas próprias pernas, que eu tinha que confiar menos e tinha que ser mais cautelosa com as minhas relações pessoais, porque eu era sócia de um grande amigo, que deixou de ser amigo. E não tomei as cautelas necessárias, eu não fui cuidadosa. Então, e fiz um projeto que era desconectado naquele momento. Então, me ensinou demais. E todas as outras oportunidades. Eu virei professora, palestrante, depois de uma interiorização desse nível, de chegar e dizer o que você quer ser de verdade, o que você não faz porque você tem medo. E eu tinha medo de ser julgada, de dizer, olha, ela não fala tão bem, olha, ela tem... achava que eu tinha uma voz de taquara rachada. Ela tem uma voz de taquara rachada, ela isso, ela que... Eu tinha medo de ser julgada. E eu literalmente rasguei e falei, eu vou. E aí fui na primeira vez e me apaixonei. Fiz a primeira palestra e me apaixonei. E venho me preparando, fiz o curso de Yuvan de Comunicação e Alta Performance, que me deu um mega diferencial depois disso. E vamos construindo, mas encarando os nossos fantasminhas que a gente coloca, às vezes, ali pendurado numa estante. Eu também falei demais agora. Não, mas eu gosto quando você fala. Muito precisa ouvir mais as mulheres. Deixa eu dizer... Concordo. Eu queria aproveitar... concordo, né? Inclusive, a gente muitas vezes aborta uma parte dos nossos sonhos porque a gente não tem aquilo que a gente chama de merecimento, né? E esse merecimento é fruto de programações que incrustaram na nossa cabeça, às vezes quando a gente era criança. Eu estava falando muito sobre isso antes desse processo que estava acontecendo, né? Do masculino e do feminino. É como se atribuíssem, por exemplo, a mulher um lugar, o homem um lugar. E de forma alguma na sociedade, pelo menos no mundo ocidental, ainda hoje,
atribui esse lugar de fala à mulher, né? De falar em público. Aliás, tudo que tem a ver com a esfera pública, muitas vezes as mulheres, inclusive, precisam deixar de ser femininas para poder ocupar esses espaços. Porque senão é como se existisse é como se repelisse, né? E a gente está passando por um processo de transição em que a cada dia mais as mulheres elas podem ser femininas e ocuparem esses espaços, né? E eu acho que esse é o grande desafio. E eu comecei a falar tudo isso porque quando eu penso no propósito, e que são as coisas que nós estamos conversando aqui, e que quando a gente se conecta com o nosso propósito, a gente começa a descobrir coisas que nós podemos fazer para realizá-lo, muitas vezes a gente não vai e faz essas coisas porque a gente não acredita que tem coragem, não acredita que pode fazer, não acredita que vai conseguir. Né? Muitas Exatamente. pessoas, aquilo que eu falei, elas não fracassam, elas desistem porque elas não sentem que tem o merecimento para conseguir realizar. Você estava falando isso aí, Jana, muito bonito. Eu não fazia porque eu tinha medo. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que são incríveis do ponto de vista do conhecimento, mas que não se propõem a fazer uma palestra porque tem medo, né? Exatamente. Então, de alguma forma, eu queria pedir para você visitar os seus medos também nesse período. Nossa, eu estou pedindo muita coisa densa, né? Eu queria pedir para que você visitasse os seus medos. Eu acho que é porque está acontecendo tudo isso comigo, viu? Eu acho que, olha, É, deixa eu dizer uma coisa com você. Quem fizer isso vai renascer dessa crise como uma fênix, tá? exatamente. Se você ficar em casa e você ficar dizendo para você mesmo, eu só tenho que passar por isso, e ficar esperando, ansioso, esses dias passarem o mais rápido possível para que você possa retomar a sua vida, você não vai aprender nada com isso. Eu quero verdadeiramente que esses dias sejam dias de inquietação, de confronto, de conflito, de contradição. Porque é disso aí que a gente vai conseguir se reinventar. Então, quando eu falo assim, olha os teus medos, né? É porque eu também estou enfrentando os meus medos aqui. E ela está falando aí dos empresários, eu também sou empresário. Né? Então, Todos provavelmente essa nós. crise, todos nós, está atingindo todos nós. Né? E vai ser importante a gente se reinventar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte para você, aproveitando essa fala de Jana linda da sua própria trajetória, que a gente possa se inspirar nisso e que, descobrindo o nosso propósito nesses dias, que a gente não se permita, em hipótese alguma, deixar de fazer por medo. Deixar de realizar por medo. Eu quero que você pense assim, da seguinte forma. Nós vivemos num mundo muito desigual, um mundo cheio de carências. E a maior parte dessas carências ocorrem. Eu sei que existem problemas econômicos, existe questão relacionada a Estado, enfim. Mas eu não quero colocar isso, porque sobre isso eu não tenho controle. Eu não sou político, tá bom? Eu não tenho Exato. controle sobre isso. Mas eu quero dizer a você, imagine como é que seria o mundo se todas as pessoas agora nesse planeta que se conectassem com o teu propósito, resolvessem viver esse propósito. Resolvessem, e normalmente propósito tem a ver com algo que é maior do que você mesmo. Propósito realiza o objetivo maior da experiência humana. Nós viemos aqui para servir. Imagina se todo mundo Exato. resolvesse viver desse propósito e se conscientizasse que veio aqui para servir. Esse mundo seria muito melhor. Se apesar de, mesmo como o Jana colocou aí, mesmo com todas as dificuldades, mesmo quebrando, caindo, se levantando, essa pessoa persistisse e resolvesse viver daquilo que acredita que é importante, fazer a diferença que faz a diferença, como é que seria esse mundo? Eu tenho certeza que esse mundo seria muito melhor. E um sem número de carências que nós temos hoje, emocionais, sociais, econômicas, existenciais, um sem número de carências seriam diferentes. Porque essas pessoas não estariam em casa, pegando o tempo livre que tem para assistir Netflix, jogando em algo que não vai te levar para lugar nenhum, Lugar nenhum. pegando o tempo que tem para fazer coisas que não vai te levar para lugar nenhum, estariam construindo a sua vida, a vida que escolheu, como eu costumo dizer, uma vida extraordinária, que é construir a vida que você escolheu para você mesmo. Né? Eu tenho uma história de uma trajetória muito parecida com a de Jana. Eu me lembro que quando a Sonhar surgiu, a gente era uma empresa exclusivamente de marketing digital e a gente queria vender um produto chamado Argumentação Persuasiva. E esse produto da Argumentação Persuasiva a gente anunciou para o país inteiro e a gente vendeu um e-book. Tá bom? A gente gastou uma caralhada de dinheiro em tráfego, vendeu um e-book. Eu sempre pergunto para a Sandra onde é que é.
na Conchichina, o cara comprou o e-book, e eu vou brincar aqui, mas foi quase assim, o cara, não gostei não, tem como você me devolver o dinheiro? E a vida é isso. Mas as pessoas vão desistir. Algumas pessoas vão desistir aqui e outras pessoas vão persistir. Eu quero que você desenvolva tenacidade nesses dias. Exatamente. Tenacidade é a capacidade de ter maestria emocional. Eu vou falar sobre algumas novidades daqui a pouco para que a gente possa desenvolver maestria emocional. Me acompanha no Ivan Santos Oficial. Eu vou divulgar isso, a gente vai fazer uma jornada aí. Tenacidade significa ter maestria emocional, resiliência emocional, para pôr no mundo a sua essência, para dar a sua contribuição para que esse planeta seja melhor. Porque todas as carências que estão aí são resultantes da nossa incapacidade de assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, colocar no mundo aquilo que a gente veio ser. Né? Então, eu queria dizer isso para você. Se você aproveitar essa crise, você vai renascer como uma fênix. Tá bom? Como uma fênix. Né? Que nem Jana tá ajudando o pessoal aí a fazer os empresários. A transição. A transição. A transição. E é verdade. É dolorido. Ninguém vai dizer que não vai doer. Vai doer. Dói. Mas é extremamente enriquecedor. E você, certamente, se não desistir, você vai olhar para trás e vai ter aquela sensação de conseguir. Quanta gente boa tá lá próximo de chegar, falha e não persiste e deixa de viver, muitas vezes, uma situação maravilhosa. Quantas pessoas desistem dos seus relacionamentos pelos pequenos problemas, pelas pequenas coisas, com medo de lutar, com medo de enfrentar, é como você falou, o dia a dia com os filhos. Eu também tenho uma longa trajetória aqui, né? Eu tenho 2 em casa que estudam o dia inteiro e hoje estamos todos em casa trabalhando. Hoje estamos todos, né? Pois é, e é complicado. E, não vamos dizer que não é. É complicado. É complicado, viu? Porque não vai mudar nada. Não, aqui é patrulha canina. Aqui é patrulha canina. E é realmente difícil, é realmente complicado. E tudo que é bom vem com uma certa dose de dor, mas certamente nos leva a lugares onde a gente tem coragem de dizer para si próprio que, olha, eu mereço. E eu acho que uma coisa importante da gente dizer, quando você falou de merecimento, me remeteu muito às pessoas deixarem vir. As pessoas às vezes dizem que querem muito uma coisa e não se veem merecedoras daquilo, como você falou. E aí elas não aceitam. E o universo só te dá o que você aceita receber. Então, se você diz para si próprio, olha, eu quero, e não é feio, as pessoas hoje têm medo de falar, olha, é feinho dizer eu quero ter dinheiro. Tá, se você quer ter dinheiro, ok. Diga em voz alta para si próprio. Tem muito essa coisa de mulher, não, a mulher tem que lutar pelo seu propósito. Não, a mulher gosta de dinheiro. Ok, mulheres, nós gostamos de dinheiro. Nós podemos gostar de dinheiro. E tudo bem. O que é que você vai fazer para conseguir o que você quer? A primeira coisa de tudo é dizer em voz alta, eu quero isso. A segunda é aceitar, porque muitas vezes a gente desenvolve uma relação com o que nós mesmos almejamos para a nossa vida de distância, sabe? Nossa, eu quero muito aquele carro, mas é caro demais. Não, gente. Você coloca numa distância que você não vai alcançar, você tem que esperar. Acredite, não sei, tem uma frase que esses estudiosos falam, você sabe melhor disso do que eu, mas uma das coisas que eu pratico na minha vida é agradecer cotidianamente pelas pequenas vitórias que eu tenho para chegar no macro, chegar no que eu preciso chegar. Então, toda demonstração diária de que eu estou caminhando rumo ao meu propósito, eu agradeço todos os dias. Quando eu tenho pessoas na minha vida, eu tinha um problema de conseguir fazer uma equipe bacana. Hoje eu tenho uma equipe que eu estou extremamente feliz com as pessoas que estão trabalhando comigo. Já vi 2 aqui. E agradeço
porque eu sei que em conjunto, em coletivo, a gente vai conseguir chegar e fazer o meu propósito. E fazer o meu propósito, o propósito das pessoas, é lindo. E eu não tenho mais medo de dizer isso em voz alta. Eu quero ter um time de advocacia que seja todo mundo muito bem sucedido, porque eu passei por poucas e boas, então eu não quero isso para quem está junto de mim. E ok, e o que é que nós vamos fazer para isso? Vamos construindo, todos juntos. E é isso. Exatamente. É isso que você está falando, é não ter medo de dizer para você mesmo aquilo que você quer, o tamanho do seu sonho. Eu estava rindo enquanto você estava falando, porque tem um bocado de menina dizendo aqui, eu quero ser rica, né? Eu quero ser assim, eu gosto é de dinheiro, o que eu quero é dinheiro. Eu amo mais dinheiro do que farinha. Não, isso aqui foi Sandra. Maluco, esse esquizofrênico. Eu duvido, ele é baiano. Ninguém ama Exato. mais farinha do que baiano, Paula tá esqueça isso. aqui, ó. Eu também duvido. Eu amo dinheiro. Eu também. Paula, eu realmente gosto quando você diz assim que você ama dinheiro, porque você é meu comercial, entendeu? Então traz esse dinheiro. Mas vem em mim, vem em mim. Tá? Bem. Bom, Jana, quero agradecer a você aí, tá? Por essa disponibilidade de a gente acordar 6h57 da manhã. Diga por você, porque eu acordei 6 horas, que a pessoa não amanhece assim, maquiada instantaneamente, né? Homem coloca uma roupa, eu já falei com o Leandro. O Leandro é meu financeiro no escritório e meu marido, por coincidência. Eu falei, olha, é o seguinte, na próxima encarnação, quem vem mulher... Coincidência. Na próxima encarnação, quem vem mulher é você, viu? Esse negócio de acordar todo dia cedo, tem que fazer o cabelo, tem que fazer a maquiagem, muito desgastante isso. Esse negócio de parir, na próxima você é sua vez, né? Homem, você sabe quanto é que eu quero aproveitar aqui para fazer uma defesa pública. Quando você chama a menina para ir pro cinema, pague o cinema. Quando você chama a menina para ir pro jantar, pague. Porque você colocou uma calça, às vezes não colocou nem um relógio, certo? A menina teve que se maquiar, fazer cabelo. Sabe quanto é que custa isso no salão? Se ela chegou muito produzida, pague. Ela pagou para chegar dessa forma. Tá bom? Então, só para você saber, entendeu? Esse negócio de direitos iguais precisa avaliar todos os processos aí. Olha, a Constituição Federal fala que a igualdade é na medida da desigualdade. Então, os homens têm que fazer algumas coisas sim a mais, porque a nossa relação é desigual. É desigual. Eu, por exemplo, para mim foi muito mais simples. Eu cheguei ontem no barbeiro, eu disse, eu não quero mais ir no barbeiro tão cedo. Aí raspei a barba o máximo possível. Porque tava vivendo, viu que eu tava com a barba um pouco maior. E vai ficar assim. E depois do confinamento você vai ficar Nostradamus, né? Vai ficar... do Instagram. Eu espero que o Instagram invente um filtro de cabelo cortado e barba. Acho que vou dar essa ideia pra Lu, tá? Gente, verdade. Quero agradecer a você, realmente, Ana, o pessoal que tá aí, certo? Jana, qual é o seu Instagram, o pessoal da minha rede, o pessoal poder lhe seguir? Janaína Bastos Advocacia. Pronto. Segue lá que eu tô postando muita coisa bacana. Se você é empresário, etc. Jana, exato, todo mundo. No RSM, né, no Reprograme Sua Mente, a gente com certeza planejando tudo aí. Assim que essa crise passar, a gente vai fazer o evento presencial. Hoje nós vamos entregar uma notícia incrível para todas as pessoas que já se inscreveram no RSM. Tá bom? Uma notícia assim extraordinária. Nós vamos colocar aqui também para você. Uau! Jana é nossa parceira. Jana vai falar sobre o que, Jana, no RSM? Diga aí para mim. Eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Olha só. Será que ela tem competência para isso? Né? Eu espero. É minha primeira palestra não jurídica. Isso é um mega desafio. Ok, vai ser incrível. Vai ser incrível. Vamos estar todos com lá. certeza. Eu espero que a gente passe logo por essa crise e a gente faça essa palestra presencial. Mas algo me diz que você vai ter que mandar para mim digital isso. Porque a gente tem uma novidade muito bacana para todo mundo que já está inscrito no ESM que eu vou divulgar daqui a pouquinho, durante o percorrer do dia, tá bom? Eu quero agradecer a você. Se você tiver alguma pergunta, manda para o Instagram de Jana, manda para o meu Instagram, a gente responde em parceria, certo? Fica ligado nos nossos stories, a gente vai estar publicando muita coisa bacana. Publiquei um story nesse instante com uma dica super bacana. Acompanha, a gente vai ficar conectado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Estou lançando hashtag. Hashtag você não está sozinho. Hashtag você não está sozinho. Estamos todos em quarentena. Não é The Walking Dead, então há muito
de construção e nós vamos crescer muito nesses dias. Eu quero preparar muito conteúdo de qualidade para que a gente possa desenvolver maestria emocional, tenacidade, para conseguir passar por essa crise, se reinventar, inclusive aproveitar essa crise como uma alavanca para o nosso crescimento enquanto ser humano, mas também em diversas outras áreas da nossa vida, tá bom? Últimas palavras, Jana? Se precisarem, gritem. Estou aqui. Chama no direct, que é mais rápido até do que chamar no Instagram. Ou do que chamar no WhatsApp. E, gente, é tudo que o Ivan falou. Faço dele sempre as minhas palavras. Tenham, nesse momento, acolhimento consigo próprio. É a primeira coisa de tudo. Olhem com carinho para o que vocês vão encontrar. E tudo bem. Exatamente. Vamos lá? Quero agradecer, então, vou encerrar. Obrigada demais. E eu quero agradecer você pelo convite, pela oportunidade de estar falando de coisas que eu também gosto muito de falar no meu dia a dia. E agora vou poder falar para muito mais gente, emprestar essa minha vivência para muito mais gente. Eu espero que sirva. Vai servir com certeza. Vai servir com certeza. Ainda mais quando vem essa coisa técnica, mas vem esse lado feminino que é muito importante. Está precisando dessa energia feminina. Nós, enquanto homens, estamos precisando dessa energia feminina. O mundo está precisando de um maior equilíbrio entre o feminino e o masculino. Tá? Um beijão, já estou vendo vários clientes aí, estou vendo meus advogados aí, todo mundo participando. Um beijão a todos e muitíssimo obrigada. Tá bom, um abraço, gente. Um forte abraço e até a próxima live. Acompanhe a gente nos stories, meu story e o de Jana também. Vamos produzir coisa de qualidade, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau.